Bom, pessoal, estamos de volta, certo? Vamos começar a resolver mais exercícios. Então, tá aqui minha primeira questão. A chapa está submetida a duas forças em A e B, certo? Como mostrado na figura. Se θ é igual a 60 graus, determine a intensidade da resultante das duas forças e sua direção medida a partir da horizontal, certo? Então tá aqui a imagem dada pela questão, né? Esse aqui é o meu esboço, certo? Então, primeiro passo, né? A gente vai traçar a projeção de cada força. Então, vem aqui, desloca, certo? Então, e vem aqui e desloca. Então, minha força, né, resultante vai vir nesse sentido daqui, né? Então, tá aqui a minha força resultante, pessoal. Então, se eu sei que esse ângulo aqui é 40 graus, quanto é o meu ângulo de FB para o meu eixo X? Então, vai ser 90 menos 40. Ou seja, eu vou ter 50 graus, certo? E eu sei que esse meu ângulo θ é 60 graus, ou seja, 90 menos 60. Então, meu ângulo de FA para o meu eixo X é 30 graus. Ou seja, esse meu ângulo aqui todinho entre FA e FB é 80 graus. Esse meu ângulo é 80 graus. Então, eu preciso ter a soma 360, né? Ou seja, eu tenho 80 com 80, 160. Fica faltando 200. Então, 100 de um lado, é isso, e 100 do outro. Então, agora sim eu fechei os 360. Então, para a gente achar essa minha força resultante, a gente vai aplicar a lei dos cossenos, igual a gente viu na última aula. Então, vai ser a raiz, né, de FA, quem é FA? 8 ao quadrado, mais FB ao quadrado, então 6 ao quadrado, menos 2 vezes FA, vezes FB, vezes o cosseno do ângulo que está, é sempre, pessoal, que está oposto à minha força resultante, aqui no caso, os 100 graus, certo? Ou seja, fazendo aí na calculadora, pessoal, a gente vai obter que minha força resultante é igual a 10,8 kN, certo? Então, a gente encontrou aqui minha força resultante. E agora a gente vai calcular, né, a minha direção. Agora, a minha direção, pessoal, ele pede a partir da horizontal, certo? E ele não falou qual sentido, horário ou anti-horário. Então, a gente vai considerar o sentido horário, certo, pessoal? Ou seja, ele quer a minha distância da minha força resultante, né, até o meu eixo X. Ele quer esse meu ângulo que eu vou chamar de beta, certo? Ou seja, vou trazer para cá esse triângulo para a gente poder enxergar melhor. Eu vou ter aqui, ó, pessoal, FA, né? Aqui eu vou ter minha força resultante, certo? E aqui eu vou ter FB, certo? Então esse meu ângulo aqui, ó, entre FA e FB que está deslocado é 100 graus, certo? Então, eu quero saber esse meu ângulo aqui, certo? Que eu vou chamar de θ. Então, pessoal, eu vou ter minha força resultante está para o meu seno de 100, é isso? Aplicando a lei dos senos, certo? E minha força FB está para o seno de θ, certo? Ou seja,
Agora a gente pode fazer aqui na calculadora. Então, eu vou ter seno de 100, certo? Vezes FB. Quem é FB? FB é 6, dividido pela minha força resultante, que é 10,8, ou seja, seno de θ vai ser igual a 0,5471. Então, para a gente achar θ, shift seno menos 1 igual, ou seja, meu θ é igual a 33,17, certo? Então, achei aqui o meu valor de θ, mas essa aqui não é a minha direção, certo, pessoal? A gente só quer saber esse ângulo beta aqui. E o que eu achei foi a distância entre FA e minha força resultante, que é isso aqui. Então, quem vai ser beta? Beta vai ser 33,17 menos 30 graus, concorda? Ou seja, beta é igual a 3,17 graus, certo? Então, essa aqui é a minha direção, né? No sentido horário, a partir do eixo X, no caso, o eixo da horizontal. Bom, pessoal, mais uma questão, certo? Determine o ângulo θ necessário para acoplar o elemento A à chapa, de modo que a força resultante de FA e FB seja orientada horizontalmente para a direita. Além disso, informe qual é a intensidade da força resultante. Ou seja, pessoal, ele está falando aqui, né, que a minha força resultante tem que estar no eixo X positivo, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com o meu eixo Y, certo? Então, ele quer saber esse valor de θ, certo? Essa questão, pessoal, ela é a continuação da primeira, certo? Então, aqui a gente tem um ângulo de 40 graus. E a diferença é que no lugar dele dar que θ é igual a 60 graus, ele quer saber esse valor de θ, certo? Ele já deu a posição, a direção da minha força resultante. Ou seja, certo? Mais ou menos isso aqui. Então, se eu sei que esse ângulo aqui está formando 90 graus, se eu tenho 40, então para completar aqui, né, pessoal, falta 50 graus, certo? Se eu sei que esse ângulo aqui é θ, quem é esse ângulo aqui? Então, se isso aqui é 90 graus, né, esse meu ângulo vai ser 90 graus menos θ. Ou seja, pessoal, eu vou trazer para cá, certo? As minhas forças, certo? Então, FA, certo? FR, que é minha força resultante, e minha FB, certo? Então, esse meu ângulo aqui é 90 graus menos θ. Não. Então, quem é esse meu ângulo daqui? É 50 graus, não é? E esse meu ângulo aqui é 90 graus menos θ. Não é o inverso? Certo? Inverso, esse lado de cá. Então, esse meu ângulo é 50 graus, certo? Então, com isso, pessoal, a gente já pode aplicar a lei dos senos. Porque FB, né, sobre o seno de 90 graus menos θ é igual a FA sobre o seno de 50 graus. Concorda? Ou seja, eu vou ter... Quem é minha FB? Lá da primeira questão, 6, né? Sobre o seno de 90 graus menos θ, igual a FA, que é 8, sobre o seno de 50 graus, certo? Então, pessoal, fazendo aqui os cálculos, eu vou ter o seno de 50 graus, certo? Vezes 6, dividido por 8. Ou seja,
o seno de 90 graus menos θ é igual a 0,5745. Então, shift, né? Seno a menos 1 igual. Então, 90 graus menos θ é igual a 35,06 graus. Então, pessoal, esse meu seno passou como seno a menos 1, né? E me restou aqui 90 graus menos θ. Então, quem é θ? θ é 90 graus menos 35,06 graus. Ou seja, pessoal, θ é igual a 54,94 graus. Ou seja, a gente já achou o meu valor de θ que ele pediu na questão, certo? E ele também pede, pessoal, a intensidade da força. Então, para a gente saber a intensidade da força, a gente vai ter que saber que ângulo, né, é esse aqui, não é isso? Eu vou chamar de... certo? Ou seja, eu posso descobrir que é esse ângulo? Posso, porque a soma desse triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Então, se θ é isso aqui, quanto é esse ângulo? 90 menos isso, ou seja, 35,06. Então, vamos fazer aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui... eu tenho 50 graus, certo? E aqui eu tenho 35, né? Eu vou considerar 35 graus, certo, pessoal? Vou arredondar. Então, eu tenho 85 graus. Então, eu tenho 180 graus menos 35 menos 50 graus. Esse vai ser o meu ângulo, ou seja, 180 graus menos 35 graus, menos 50 graus. Então, meu ângulo, né, vai ser 95 graus, certo? Então, se eu achei esse meu ângulo, agora a gente pode aplicar, né, a lei dos cossenos. Então, minha força resultante vai ser igual, né? Então, eu vou ter FA ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado, mais FB ao quadrado, menos 2 vezes FA, vezes FB, vezes o cosseno do ângulo, ou seja, 95 graus. Então, pessoal, fazendo aí na calculadora, certo? Minha força resultante vai ser igual a 10,4 quilonewtons. Então, muito parecida com a minha força resultante, né, da primeira questão. Da primeira questão deu 10,8, certo? Ou seja, tá aqui a minha força resultante, certo? E tá aqui o valor do meu ângulo θ. Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like, certo? Siga o canal. Na próxima videoaula vamos continuar resolvendo mais exemplos. Até a próxima e obrigado!